grupos de mulheres. Aqui na Bahia a gente tem o caso do NEIM, da UFBA, que é extremamente respeitado nos estudos interdisciplinares da mulher, que produz conhecimento com esse intuito de não só deixarmos mais espertas, mas que a gente possa ter um conhecimento que possa questionar de fundo os comprometimentos acadêmicos com a manutenção das situações de poder. E eu digo isso porque muitas vezes a gente tem também uma relação que eu vou estudar os movimentos sociais, eu vou estudar iniciativas históricas importantes que lutaram contra a opressão, contra a exploração, mas muitas vezes a gente tem uma postura de ignorar o caso de machismo que acontece do nosso lado, de silenciar, de deixar passar, de não denunciar o companheiro, porque às vezes isso pode dar um problema no futuro acadêmico, ou mesmo porque a gente não se sente confortável e pode ser perseguida muitas vezes em relação a isso, né? Aqui eu fiquei bastante chocada, o fato de na Assembleia de Docentes normalmente falam uma, duas professoras no máximo. Então vejam que situação, né? Aquelas pessoas que deveriam produzir conhecimento voltado à superação, em geral, não tem a sua fala tão assegurada assim. Portanto, de fato, a gente precisa ter essa relação entre as femininas e as feministas na academia, mas também no sentido de superar, porque senão, muitas vezes, quem nunca viu um professor ou professora que super se dedica a estudar questões dos movimentos, mas na hora de ver, quando tem uma mulher com seu filho, fala o que essa criança está fazendo aqui, né? Então, são coisas que a gente vive essa contradição, mas que eu acho que tem tomado mais espaço na academia. Em relação ao Felipe, eu tenho bastante concordância. Eu acredito que esses elementos que a gente vem tratando como onda conservadora sempre estiveram na nossa sociedade, sempre estiveram muito presentes. Mas como a gente agora fala mais enquanto mulher, enquanto negros, enquanto LGBTs, eles dão uma reação ainda mais violenta do que eles não precisavam dar. Porque a gente não saía tanto à frente, né? Aí não precisava, já tinha a mídia que fazia esse papel de normalizar, já tinha as instituições todas que garantiam o seu papel de poder. Quando a gente começa a ocupar mais espaço, começa a ficar muito incômodo, então o nível de violência simbólica também tem crescido, além da violência física objetiva. Veja as ocupações que estão sendo muitas vezes atacadas pelo MBL, atacadas por grupos que usam às vezes até armas contra estudantes secundaristas. Isso acontece, é real. Militantes de repensar o nosso modelo de fazer política em relação a esses grupos que não têm, de modo geral, sempre foram marginalizados na política. Então eu vejo que essa pedagogia política estão extremamente relacionados, se a gente pensa em educação como parte do sistema mais amplo. E isso tem a ver um pouco com também o que fala o José Carlos, né, sobre que esquerda a gente quer. E a mim me parece que tem ocorrido, não só no Brasil, mas em todo o mundo, um grande questionamento da esquerda que vai até a metade do caminho. Como o Vilma Reis falou na Semana de Consciência Negra, né, a esquerda até a página 3. E eu acho que, sim, de fato, concordo com a Érica, que não foram os acertos que apearam a Dilma. Não foram. Mas o que fez com que aqueles que sempre apoiaram não apoiassem? E eu acho que foi o fato dela ter ficado a meio de caminho em muitas questões. E quando eu falo, não é ela a pessoa, porque não é uma questão de personalizar, mas o projeto que ela representou enquanto figura, mas que não era só ela enquanto projeto. O projeto que alçou o governo PT nos últimos 14 anos. Então isso é algo que vale a gente repensar, porque eu acho que essa crise que a esquerda vive, eu fiquei muito contemplada com o Marcelo Freixo quando ele deu uma entrevista após a derrota na prefeitura, no segundo turno para a prefeitura do Rio de Janeiro. Porque normalmente o que se espera do derrotado é que a culpa recaia única e exclusivamente nos seus detratores. E é então dizer que o Marcelo Crivella era extremamente fundamentalista, e que o Marcelo Crivella representava um projeto conservador, e que o Marcelo Crivella fez compra de votos e detratou. Sim, tudo isso é verdade, mas o que o Marcelo Freixo falou foi que existe um problema histórico de déficit da esquerda de dialogar com vários setores. Como é que a esquerda não conseguiu dialogar com os evangélicos?
Os evangélicos são conservadores a princípio? Ou a gente está sendo extremamente estereotipando os evangélicos? Porque isso o setor da esquerda acredita que sim. E a gente, quando faz isso, considera que tem muitos e muitos evangélicos que compram brigas diárias nas suas casas, brigas diárias nos seus templos, brigas diárias entre seus colegas e seus círculos de amizade, para que algumas das questões avancem. Então a gente precisa fazer autocrítica contra a esquerda do que deu errado. E, na minha opinião, o que deu errado foi a gente ficar no meio do caminho. E não só para essas questões identitárias tão importantes que revelam muito das estratégias, mas nós ficamos no meio do caminho porque nós não, né, mas os setores da esquerda se aliaram com Cátia Abreu, que é conhecida como a grande assassina de indígenas, trabalho escravo. Ela estava na base do governo PSC, aqui notícia da EBC, né? Congresso em Foco, melhor dizendo, que é uma mídia que a gente pode ter alguma credibilidade. O PSC era a base do governo até março de 2014. Base do governo. Então a gente, quando faz unidade e se defende por empreiteiros, vai pagar a conta. Porque a população saiu às ruas em 2013, muito porque via que um conjunto muito grande do orçamento foi para a Copa das Confederações e para as Olimpíadas, e que via que faltava saúde, educação, transporte, e sobretudo foi o que explodiu. Foi isso que fez as pessoas irem à rua em 2013. Portanto, se a gente fica no meio do caminho, eu não tenho nenhum problema da gente fazer a unidade da esquerda. Eu acho que a gente precisa de fato. Mas a minha pergunta é, com qual programa? Com as empreiteiras não dá. Com os ruralistas não dá. Não dá. Não dá para a gente fazer uma aliança e votar a favor de uma cláusula de barreira que exclui justamente aqueles com os quais a gente iria se aliar. Porque está sendo proposto, foi aprovada já no Senado, uma cláusula de barreira que aqueles partidos que não atingirem 2% da votação em 14 estados não vão ter acesso a fundo partidário, não vão ter liderança de bancada, vão literalmente poder ser varridos da representação oficial. E tem uma série de partidos de esquerda que votaram nessa medida. Então, assim, claro que nós temos que fazer redes, mas qual é o programa? Qual é o nosso programa? E para mim isso é algo que é essencial. Porque o que fez com que a Dilma não fosse apoiada pela população? Essa é a questão que nós temos que nos fazer. Essa é a questão que nós temos que nos fazer. E isso tem a ver com o fato de não sentir que ela apoiou a população. Porque atribuir à população ignorância e manipulação à mídia não é suficiente para explicar. Não é suficiente. Olha, a minha sogra, ela foi militante histórica do movimento de moradia. Minha sogra estava lá em São Paulo, na periferia de São Paulo, durante a gestão da Erundina, construindo mutirões, fez ocupação de espaço urbano, construindo mutirões, teve muita referência em vários dos parlamentares do PT. E a minha sogra falou que nunca mais vai votar no PT, mas ela não vai votar no PT porque ela vai votar na direita, ela não vai votar no PT porque o PT abandonou as pautas históricas. Porque na hora da governabilidade vale PSC. Então, me parece que é essa autocrítica que nos falta no sentido de esquerda. Se a gente não fizer essa autocrítica, nós vamos deixar uma série de pautas para a direita fazer. E aí tem outra polêmica que eu acho que é muito séria. Me parece um grande equívoco nós dividimos aqueles que são contra, por exemplo, as medidas absurdas desse governo, que é um grande retrocesso. Nós estamos na unidade para derrotar esse governo, sem dúvida, mas me parece muito equivocado e um tiro no pé a gente dividir o mundo entre aqueles que são contra a PEC e aqueles que são contra a corrupção. Isso não é uma interseção válida. Isso só ajuda aqueles que estão a favor da PEC e aqueles que estão a favor da corrupção, ou ambos. Portanto, eu acho que esse é um equívoco, porque muitas das pessoas que estão ali, claro que existe algo da mídia que atua para mudar a nossa subjetividade, eu não tenho dúvidas, mas as pessoas que estão ali não aceitam a apropriação do dinheiro público, gente. Então, se a gente deixar essa pauta para a direita, ela vai ser, de fato, e foi o que aconteceu na Itália, com a Operação Mãos Limpas. Foram mais de 12 anos até a esquerda voltar a ter representatividade na Itália, porque, em geral, as pessoas achavam
que a esquerda se confunde com os corruptos. É importante a gente fazer essa análise. Não é à toa que também nos Estados Unidos a esquerda que foi a meio do caminho perdeu. A Hillary perdeu, não é só porque existe um setor da classe trabalhadora nos Estados Unidos que é racista e misógino. Sim, existe. É fato, como tem aqui também o setor da classe trabalhadora e dos ricos que é racista, misógina, LGBTfóbica. Mas a Hillary perdeu porque ela foi até metade do caminho. Porque várias pesquisas apontaram que se fosse o Bernie Sanders, que estava com uma postura muito mais, muito irredutível em defesa de uma reforma, de uma revolução política, em defesa do salário mínimo de $15 por hora, em defesa das mulheres, muitas das feministas estavam apoiando Bernie Sanders, que foi Bernie Sanders que deu apoio mais decisivo ao movimento Black Lives Matter, sendo branco, inclusive. Ainda que com muito balanço, mas Hillary foi a esquerda que foi até metade do caminho e foi derrotada. Então, se a gente for até metade do caminho, sem fazer os necessários balanços, talvez a gente esteja reeditando um período da história como o de 1989, quando todos aqueles que criticavam os erros da esquerda comunista soviética foram muitas vezes considerados agentes do imperialismo. Se nós ficarmos reeditando esses dois campos, talvez a gente vá em muito maus lençóis. Eu acredito que a gente precisa, de fato, pensar o que nos une, sem dúvida nenhuma, mas sobre qual programa, não sobre quais figuras, porque senão muitas vezes a gente pode estar simplesmente contribuindo, como muitas pessoas se sentiram frustradas, como eu me senti em 2002, fui à rua fazer campanha para o Lula, mas me senti absolutamente frustrada, porque tudo aquilo que foi defendido, na página 2 ele foi virado. Na página 2 foi virado. E eu temo que muitas vezes a indignação e a luta das ocupações e a revitalização da juventude, muitas vezes pode ser que, se não considerar o programa essencial, seja só uma sustentação de uma nova candidatura em 2018. É isso? Para isso que nós estamos nos mobilizando? Eu tenho certeza que a juventude não está se mobilizando para isso. A juventude está se mobilizando porque acredita que a democracia de hoje é insuficiente e que é preciso pensar que métodos podem atacar de fundo essa democracia. Porque essa democracia não é uma democracia real, ela é uma democracia para poucos. E eu acredito que as ocupações estão mostrando caminhos possíveis para a gente repensar a democracia, com as limitações que tem, mas que tem apontado. Isso tem a ver com o fato de repensar todas as nossas instituições. E acho que é um pouco por aí que a gente tem condição de apontar novos caminhos. É isso. Nova rodada agora, vamos lá, professora Flávia, para dizer um agradecimento especial pela força do desenho até do projeto, essa mesa especialmente desenhada por 5 mulheres ao longo de 2 semestres, né? Então, ao convite da professora Maíra, convite aceito, né? Por parte da professora Maíra, quem via assistindo as falas, escutando as falas nas assembleias da DUS, que prestava muita atenção a esse protagonismo que a professora Celina também tem, essa marca, né, dentro do IFBA, e veja que é uma professora de sociologia do IFBA e não nós, né? Veja a presença de mais um professor de sociologia, que é o Antônio, que está aqui. Mas é uma professora do IFBA, é uma professora que está lá nas biologias e vem para cá, e a insistência da professora Celina, nesse momento que a gente atravessava por tanta crise moral, política, em ficar na assessoria. As assessoras devem amar a professora Celina, né? Porque ela ficava lá, e aí, vai vir? Ela vai poder vir? Não vai? Como é que está? Vai estar no congresso? Vai estar no plenário? Vai vir? Não vai? Então, esse esforço todo tem que ser ressaltado, né? Também a mobilização da professora Flávia Mello enfim, todas as provocações para que as mulheres indígenas do Pinambá de Olivença também se fizessem presentes no evento, né? Bom, primeiro, eu estendo um convite para que as professoras, vou incluir também como professora, enquanto nossa mestra aqui, deputada, fiquem para a mesa, que vai ser posterior a essa, que vai discutir a questão das ações afirmativas das cotas com a especificidade do caso aqui do sul da Bahia. Tá? Então, se possível for, que também prestigiem essa nossa mesa. Né?
Bem, acho que, para mim, a cada vez que o seminário... Celina, já fiz os agradecimentos, se você quiser fazer para voltar. Ah, tá, tudo bem, mas aí fica de acordo com as possibilidades das pessoas. Tá? Veja que parece que à medida que o seminário vai aproximando, mais eu vou ficando com medo das responsabilidades que ele representa. A impressão que eu tenho é que parece que ele não vai chegar ao fim. O fim não vai se dar na prestação de contas com o financeiro, com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ou, enfim, na produção de certificados para palestrantes e participantes. Eu estou ficando assustada, porque a gente criou um monstro que está perturbando cada vez mais. Um monstro bom, tudo bem, mas que vai trazer mais perturbações ainda, positivas, no sentido para as nossas consciências, né? Bem, e vejam que também o título não é aleatório, ele não é inocente. Como eu venho de uma tradição, de uma militância bastante específica das relações étnico-raciais e de lutas negras, eu costumo dizer que os elementos que constituem a minha identidade negra, eles me foram ensinados dentro das relações familiares, de maneira orgânica. Né? A presença nos clubes negros da cidade, a presença nas escolas de samba, na escola de samba historicamente negra da cidade, alguma vinculação também por algum tempo com a pastoral do negro. Então todos esses referenciais me deram elemento para que eu fosse, né, para que eu seja quem sou. Nesse sentido, o título Ações Afirmativas no Brasil Contemporâneo, Dinâmicas e Perspectivas, é um desafio que eu também chamei para mim, que nós chamamos para nós. Porque, a partir dos meus referenciais, seria muito mais confortável para mim pensar única e exclusivamente em lutas negras. Mas a gente pensou em pelo menos 4 grupos de demanda e outra. Vocês estão percebendo que nós também não fizemos a composição das mesas porque falam em uníssono. De jeito nenhum, tem dinâmicas e perspectivas. E isso foi pensado para que fosse dessa maneira, porque em conjunto é que a gente apreende, tá? Bem, eu quero colocar, especialmente para a deputada Érica, ela não foi escolhida aleatoriamente para estar aqui, né? Convidar uma figura política para falar no Congresso de Ciências Sociais sobre ações afirmativas, a gente tem que fazer uma análise da trajetória, uma análise do perfil e uma análise da luta, das pautas políticas que defende. Isso aí, acredito que foi um ponto, né, que nós consideramos com muito critério na seleção da mesa, né? Como a professora Maíra e a professora Celina não estão aqui à toa. Então, eu vou pedir, deputada, alguns encaminhamentos práticos também. Eu acho que ninguém falou sobre isso até agora, mas eu não posso perder essa grande oportunidade, porque não é sempre que nós conseguimos colocar pessoas táticas em contato. Você está aqui dentro de um seminário de ciências sociais, com referências históricas das ações afirmativas no país, né? E que a todo momento essas referências fazem referência a um Abdias do Nascimento, a uma Lélia Gonzalez, a um Correia Leite, várias figuras e várias pessoas dos grupos negros que pensam e falam diferentemente. É uma responsabilidade, assim como Frei Davi também, e Ivaí, e que desenharam várias das políticas e ações afirmativas, ajudaram a desenhar que a gente tem hoje. Então eu vou falar o seguinte: vai lá e cutuca, vai lá e continua cutucando, especialmente nesses pontos aqui que eu vou destacar. Bom, nós fomos contempladas e contemplados em terceiro lugar do país todo, num edital chamado Edital Abdias do Nascimento. A Universidade Estadual de Santa Cruz, com um projeto que eu escrevi em colaboração com outros professores e outras professoras, num edital chamado Edital Abdias do Nascimento, Programa Abdias do Nascimento, edital pré-acadêmico. Em terceiro lugar, nós fomos contemplados com o projeto,
que prevê recursos para que a gente pratique ações afirmativas, mas de que maneira? Preparando pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, incluindo pessoas com altas habilidades, para preparar esse público para adentrar na pós-graduação em estricto senso. Então, acho que são vários projetos, nós pegamos em terceiro lugar. Mas assim, esse projeto, o edital parece que saiu em 2013 ou 2014. O projeto foi contemplado em 2015. Até agora nós não recebemos os recursos. Isso não não vou falar que nós não recebemos porque o desgoverno entrou. Não é. Isso já é um problema que se arrasta, né? E nós temos que ressaltar, assim, o diálogo do governo do PT foi muito mais amplo, as pautas que a gente tem de ações afirmativas e de questões negras do que qualquer outro governo anterior, com todas as nossas críticas que podemos e devemos fazer, né? A questão é que os nossos 160 mil reais não voltaram. E é para formação, especialmente, vamos incluir, já que a pauta é a mesa de lutas feministas, para formar mulheres indígenas, para que possam concorrer nos programas de pós-graduação em estricto senso. É para formar mulheres negras também dentro desse projeto, para que possam concorrer, se preparar, ter memorando, escolher a universidade que quiserem no país para concorrer ao programa de pós-graduação em estricto senso. Né? É para pessoas também com deficiência. Então vai lá e cutuca, deputada. Nós temos direito, a gente teve edital contemplado. Sim, vai ter que cutucar o MEC, nós vai ter que ver como é que a gente remonta a secadinha que está sendo desmontada. Não é brincadeira. Então, vai lá e pondo o pé na região, conhecendo a região. Então, ontem, por exemplo, as professoras Tupinambá de Olivença estavam aqui no círculo e elas começaram a colocar a gente em contato com a maneira que elas começaram a provocar a construção das escolas no interior das suas comunidades. Mulheres que não têm aproximação com a academia, com a escola, com formação para a licenciatura, utilizando o espaço das suas próprias casas, fazendo escola, usando como teto de escola o pé de árvore de quintal, fazendo a merenda, carregando a merenda na cabeça, para poder trazer a criançada da comunidade indígena para poder estudar. É também para essas mulheres que a gente precisa dos recursos. E nesse sentido, já que a gente estava pensando, né, em mulheres que farão parte desse programa também, vai lá e cutuca, deputada. Nós precisamos não apenas do reconhecimento das terras indígenas do Tupinambá de Olivença. Toda a discussão de ontem foi sobre lutas indígenas, com participação de indígenas na mesa. Tem uma questão aqui que está diretamente ligada à questão da demarcação das terras indígenas do Tupinambá de Olivença. Inclusive, por um professor, da Bandeira, né, um professor Chucuru, e que, aliado à causa indígena, muito da questão do genocídio, muito da questão da falta de acesso à escolarização, muito dessas questões que são desafirmativas ocorrem porque não saiu a demarcação de terras. Então tem que cutucar. Aqui no sul da Bahia, a questão Tupinambá de Olivença, a gente não pode deixar passar. E vou dizer mais, não pode ter decreto de exceção para a Serra do Padeiro, uma região como essa, e o envio de tropas da Polícia Militar, qual era a polícia? Da Força Nacional. A gente sofreu muito aqui no sul da Bahia. Uma das possibilidades da gente sair desse estado de exceção é a demarcação das terras indígenas. E demarcação implica em ação afirmativa. E é uma ação afirmativa que respinga nas outras modalidades de ação afirmativa. Isso é uma questão que tem que ser colocada. E por fim, vai lá e cutuca também, deputada, a questão
da sociologia, principalmente essa conquista que nós, sociólogas e sociólogos, filósofas e filósofos, tivemos da reimplementação da sociologia e da filosofia no ensino médio a partir de 2008. Se a gente pega hoje a nossa LDB, né, e vê como é que ela está, muito nos corta o coração de saber que nós, que temos graduação em ciências sociais aqui, estamos formando as primeiras fornadas de sociólogas e cientistas sociais que vão trabalhar com sociologia dentro do ensino médio e que olham hoje, veja a redação da LDB, está lá rasurado sociologia e filosofia. Tem que cutucar, né? Eu sei que os cutucões já vêm sendo sistematicamente produzidos, mas eu quero levantar a questão de que, de fato, são problemas reais, concretos, cotidianos, com os quais a gente está lidando ali no mundo das experiências concretas. Então, gostaria que, se possível, fizesse um pronunciamento público. Eu estive lá no sul da Bahia e fui cobrada sobre essas coisas, que isso tem importância do ponto de vista teórico, metodológico, prático e reverbera no artigo 207 da Constituição, que a gente espera que não saia, que não seja desmontado, que diz sobre a autonomia das instituições e sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Obrigada. Tem mais alguma questão a ser colocada? Porque nós temos a mesa de hoje à noite, e aí o pessoal da monitoria, aliás,